Qual a melhor bateria para sistema off-grid de energia solar? Entre baterias automotivas, baterias estacionárias e baterias LiFePO4, qual escolher? Nesse vídeo vou dar uma super aula sobre baterias. Vamos ver os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma para poder escolher a bateria que melhor atenda às suas necessidades. No final vou falar como escolher a melhor para o seu projeto, quais cuidados com cada uma delas e o que fazer para que durem mais tempo. As baterias servem para armazenar a energia excedente que é gerada para ser usada quando não tiver geração. As baterias de chumbo ácido é um dos tipos mais antigos de baterias recarregáveis. Essas baterias foram inventadas no ano de 1859 pelo físico francês Gaston Plate. As baterias de chumbo são muito grandes e pesadas para a quantidade de energia que conseguem armazenar. O seu diferencial é a capacidade de fornecer grandes picos de energia, sendo preferidas para dar partida em motores a combustível. Baterias de chumbo ácido são baterias secundárias, ou seja, as reações químicas que ocorrem em seu interior são reversíveis. As placas de chumbo em seu interior reagem com a solução de ácido sulfúrico, produzindo sulfato de chumbo e liberando energia elétrica. O processo inverso é feito ao recarregar a bateria, onde a corrente elétrica fornecida faz a dessulfatação do eletrólito e regenera as placas de chumbo. Ela é composta de 6 células montadas lado a lado em uma caixa plástica. Cada célula tem tensão de 2 volts e a soma das 6 células gera os 12 volts da bateria. Existem muitos tipos de baterias de chumbo, mas vamos analisar somente as automotivas e estacionárias, que são as mais usadas em sistemas off-grid de motorhome. Baterias automotivas são as baterias usadas para dar partida em motores a explosão e foram projetadas para fornecer muita energia por um curto período de tempo, para poder acionar motor de arranque. Principais vantagens: as baterias automotivas são mais baratas por serem fabricadas em grande quantidade e usarem menos matéria-prima que as estacionárias. Esse tipo de bateria é recarregada pelo alternador do veículo. O próprio veículo, ao funcionar, irá recarregar a bateria. São fáceis de achar, pois são usadas em todos os veículos automotores, tendo uma grande quantidade de lojas que vendem baterias. São menos sensíveis à variação de temperatura, já que são feitas para ser instaladas dentro do compartimento do motor e ficam expostas ao calor e ao frio. Por terem as placas mais finas, são mais resistentes a trepidações. Agora, as desvantagens. São tóxicas. As baterias de chumbo, além de terem chumbo em sua composição, são cheias de solução de ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. As reações em seu interior, além de poder liberar gases tóxicos, liberam hidrogênio e oxigênio, que são muito reagentes e explosivos. Por isso, as baterias automotivas são instaladas em compartimentos fora do veículo. As fábricas de motorhome que as usam colocam debaixo dos veículos. Baixa capacidade de descarga. As baterias automotivas só permitem descargas de 20% da sua capacidade. Elas não foram projetadas para suportar descargas profundas e drená-las vai encurtar sua vida útil. Baterias estacionárias. Podem ser descarregadas até 50% da capacidade. Para ter vida mais longa, deve-se limitar a descarga em 30%. Aceitam descargas profundas, mas isso compromete sua vida útil. Desvantagens: são mais caras e mais difíceis de ser encontradas do que as baterias automotivas. Por terem as placas mais grossas, são mais pesadas. Pelo mesmo motivo, não devem ser sacudidas, pois suas placas podem quebrar. São sensíveis à temperatura. Acima de 25 graus, tendem a ter sua vida útil reduzida. Precisam ser carregadas respeitando os ciclos, com voltagem e amperagem determinada pelo fabricante. Sofrem autodescarga, tendo que receber recarga constante mesmo sem uso. Baterias de lítio. As baterias de íons de lítio foram produzidas a partir dos anos 80. Em 1979, o professor da Universidade de Oxford, John Goodenough, descobriu que o lítio poderia ser usado para fazer uma bateria capaz de armazenar energia. As primeiras baterias de lítio a serem produzidas foram as baterias de íons de cobalto e lítio. Essas baterias são usadas em larga escala em produtos eletrônicos recarregáveis. Têm grande capacidade de armazenamento de energia, podem ser carregadas e descarregadas completamente muitas vezes durante sua vida útil. Porém, têm a desvantagem de serem inseguras e podem pegar fogo e explodir se forem expostas a sobrecarga ou curtos-circuitos. Não é aconselhável usar baterias de íons de lítio em sistema de armazenamento de energia off-grid. Baterias de lítio ferro fosfato, LiFePO4. Em 1996, pesquisadores da Universidade do Texas descobriram o fosfato de ferro como um material catódico para baterias recarregáveis de lítio. O lítio fosfato de ferro apresentou um bom desempenho eletroquímico e baixa resistência. É mais tolerante às condições de carga total e menos estressado que outros sistemas de íons de lítio, se mantido a alta tensão por tempo prolongado. Essas características permitem que elas recebam altas correntes de carga e descarga e tenham uma vida mais longa que outras baterias de íons de lítio.
Possuem boa estabilidade térmica e maior segurança, sendo menos suscetíveis a pegar fogo e explodir. Têm menor densidade energética, ou seja, precisam de mais volume e peso para acumular a mesma capacidade de energia que outras baterias de íons de lítio. Por isso, não são usadas em equipamentos portáteis, como celulares, pois as baterias teriam que ser maiores que os aparelhos. Principais vantagens: é menos sensível aos ciclos de carga e descarga. Podem sofrer descargas de 80% em cada ciclo. Em caso de emergência, pode ser descarregada até 100%, sem provocar danos permanentes na bateria. Aceita cargas e descargas rápidas, pois suporta altas correntes de carga e descarga. Quando uma bateria de chumbo pode levar até 10 horas para ser carregada, uma bateria de LiFePO4 pode ser carregada em até 1 hora, dependendo do tipo de célula. O ideal é carregar 1/4 da capacidade do banco, que levaria até 4 horas para carregar totalmente. Baterias LiFePO4 podem ser usadas enquanto estão carregando, sem problema algum. Tem pequeno volume e baixo peso se comparadas com baterias de chumbo, devido à sua alta densidade energética. Por exemplo, um pack de LiFePO4 de 200 Ah tem a metade do volume de uma bateria de 200 Ah de chumbo e pesa apenas 20 kg. O equivalente energético dessa bateria de LiFePO4 seriam 2 baterias de 240 Ah de chumbo, que pesam 120 kg. Podem ser colocadas em qualquer posição, não há problemas de vazamento de líquidos. São menos sensíveis a alta temperatura, não têm a vida encurtada se ficar em temperaturas acima de 25 graus. Tem vida longa, para mais de 2.000 ciclos, e dependendo do uso podem durar até 10 anos. Isso faz seu custo inicial valer muito a pena, pois será diluído em muito tempo. Não liberam gases tóxicos e são muito seguras se usadas e armazenadas de forma adequada. Possuem baixa manutenção, basta configurar o BMS uma vez e usar sem problemas. Sua autodescarga é muito baixa e pode ficar meses armazenada sem perder energia. Desvantagens: mas nem tudo são flores, e as LiFePO4 também têm seus pontos fracos. Investimento inicial alto, pois os materiais e os custos de produção mais elevados tornam essas baterias mais caras que as de chumbo. É difícil de comprar no Brasil devido às dificuldades que o governo cria para importar. Vou colocar um link no primeiro comentário fixado com indicação de um vendedor de confiança. Diga que veio do canal Tripping Vibe e ganhe frete grátis. É sensível a quedas ou perfurações. Se amassar ou furar, não poderá mais ser usada. Não pode ser recarregada em temperatura negativa. Caso esteja congelada, pode ser descarregada, mas nunca carregada. Possui uma janela de tensão operacional muito pequena. Cada célula de LiFePO4 opera entre 3 volts e 3.65 volts, tendo uma diferença entre totalmente carregada e totalmente descarregada de apenas 650 mV. É sensível à sobrecarga. Não aceita sobrecarga como as baterias de chumbo. Se forem sobrecarregadas, incham e perdem a capacidade de armazenamento. Por isso, é obrigatório o uso de um BMS para evitar sobrecarregar acima de 6.65 volts ou descarregar além dos 3 volts por célula. E aí vem outra desvantagem, que é o custo do sistema de gerenciamento da bateria, o BMS. Um bom BMS custa mais que uma das células de LiFePO4, mas não dá para usar baterias LiFePO4 sem um BMS. Amperes por hora. A capacidade das baterias é em amperes por hora. Ampere é uma medida de corrente. Ele sozinho não diz muita coisa, precisa saber a tensão. Para um aparelho funcionar, ele precisa de uma tensão e vai consumir uma corrente pré-determinada pelo fabricante. Por exemplo, se tivermos uma luminária de 12 volts com 120 watts de potência, qual será a corrente? Potência é a tensão vezes a corrente, então 120 watts a 12 volts dá uma corrente de 10 amperes. Se deixar essa luminária ligada por 1 hora, ela vai drenar 10 amperes da bateria. Outro exemplo, para carregar uma bateria de 100 amperes com uma corrente de 10 amperes, vai levar 10 horas. Carga pelo alternador. Esse é um capítulo à parte, vai chover gente comentando que faz isso há anos e não teve nenhum problema. Se a sua bateria for automotiva, ok, pode ligar direto no alternador, ela foi feita para isso. Só coloque um fusível próximo ao alternador para proteger o sistema. Instale também um relé que desligue o carregamento da bateria auxiliar quando o motor estiver desligado. Isso irá evitar que a bateria auxiliar drene a bateria do veículo e deixe você sem dar a partida do carro. Por outro lado, a bateria estacionária, se for carregada pelo alternador, vai ter a sua vida útil reduzida. A tensão de trabalho do alternador é de 14.4 volts. A bateria estacionária precisa de 15.5 volts para carregar, de forma a evitar a sulfatação. Depois de carregada, ela precisa de 13.8 volts para ser mantida em flutuação. Os 14.4 volts do alternador são insuficientes para a carga completa da bateria e vai produzir sulfatação. Então, invista em um carregador DC-DC para manter a saúde de suas baterias. Tem um vídeo a respeito no canal. Carregadores. Qual a diferença dos carregadores de bateria de chumbo e as baterias LiFePO4? Falando rapidamente,
Os carregadores de bateria de chumbo fornecem uma carga com uma voltagem constante. A corrente é controlada pela própria bateria, que tem uma resistência interna alta e que aumenta conforme vai ficando carregada. O carregador só precisa controlar a voltagem em cada ciclo do carregamento. Carregadores para baterias de chumbo, se tiverem proteção contra a recarga invertida, podem não carregar baterias com tensão abaixo de 11 volts. Nesse caso, consulte o manual do carregador para ver o procedimento a ser feito, de forma que ele carregue a bateria que foi excessivamente descarregada. Já os carregadores de bateria LiFePO4 precisam fornecer corrente constante e voltagem constante. Não há variação de tensão e as baterias LiFePO4 têm baixa resistência interna, absorvendo rapidamente a maior quantidade possível de carga no menor tempo. Por isso, o carregador, além de limitar a tensão, deve limitar a corrente a ser fornecida às baterias. O carregamento das baterias LiFePO4 é mais rápido e eficaz. Cuidado com baterias de chumbo. Nunca deixar descarregada. Se fosse dar um único conselho sobre a manutenção de baterias de chumbo, ele seria: mantenha carregada. O principal motivo das baterias de chumbo morrerem prematuramente é o fato de nunca serem carregadas adequadamente. Deixar uma bateria de chumbo muito tempo descarregada vai matá-la definitivamente. O sulfato de chumbo que se formou da descarga vai se acumular e precipitar na solução ácida, se tornando impossível de remover. Esta é a razão pela qual as baterias de chumbo devem ser carregadas o mais rápido possível. Evitar sobrecarga. Sobrecarga acontece quando se continua fornecendo energia mesmo depois da bateria estar carregada. Carregadores desregulados ou com defeito podem manter a tensão alta além do tempo necessário, e a bateria vai receber mais energia do que é capaz de armazenar. Isso vai provocar a corrosão ou oxidação da grade da placa positiva, causando perda na capacidade de acumular energia. Para baterias estacionárias, os valores de tensão de recarga devem ser controlados. Para recargas, a tensão deve ser limitada a 15,5 volts, e após o fim da recarga, a tensão deve ser baixada para a tensão de flutuação, entre 13,2 e 13,8 volts. Evitar descarga profunda. A descarga profunda é quando a bateria é descarregada acima de 50%. Pela tabela, quando a tensão fica abaixo de 12,06 volts. Ocorre que as baterias têm tensões variáveis e pouca gente sabe disso. Aqui eu vou te ensinar o que ninguém ensina. Será que isso vai valer sua inscrição no canal e um comentário de gostei? Uma bateria em repouso, sem carga, vai ter uma tensão maior do que se estiver sendo drenada. Por exemplo, uma bateria com 12,2 volts, quando você liga uma bomba d'água, vai ter uma queda de tensão para 12 volts. Se ela estiver recebendo carga, a tensão irá subir para 13,8 volts. Essas tensões não podem ser usadas como referência para o estado de carga da bateria. Por isso, sugiro que mantenha suas baterias de chumbo com tensão acima de 12,2 volts, pois sempre estarão acima de 50% de carga. Isso vale para baterias estacionárias. Baterias automotivas devem ser mantidas acima de 12,3 volts. A diferença pode parecer pequena, mas olhe na tabela. Significa uma diferença de 60% para 70% de carga. Essa pequena diferença vai fazer sua bateria durar mais tempo. Caso deixe a tensão da bateria estacionária cair a menos de 12 volts, faça uma recarga com tensão elevada de 15,5 volts para remover o excesso de sulfatação nas placas. Recarga. Recarregar bateria estacionária seria tema para um vídeo longo, mas o resumo é: recarregue totalmente com uma carga lenta suas baterias estacionárias toda vez que usar. Evite carregar com correntes e tensões muito baixas, pois isso vai provocar sulfatação na bateria. Por outro lado, se usar correntes e tensões elevadas, irá provocar corrosão nas placas. Se no dia a dia não houver condições de fazer esse procedimento, tente fazer esse processo uma vez por semana. Desligue toda a carga da bateria e deixe a bateria carregar a 100% de carga, com uma corrente alta, em 15,5 volts para remover a sulfatação. Dependendo da condição da bateria, esse processo pode levar até 10 horas. Quando a carga chegar em 100%, baixe a tensão para 13,8 volts. Os carregadores Smart fazem isso automaticamente. As baterias devem ser recarregadas quando a tensão de circuito em repouso estiver abaixo de 12,4 volts. Na dúvida, siga o conselho tio, mantenha as baterias carregadas. Temperatura. As baterias estacionárias sofrem com temperaturas acima de 25 graus. Veja a tabela. Sua vida útil é reduzida drasticamente se mantida em temperaturas acima de 25 graus. As baterias são projetadas para apresentar uma vida útil de 4 anos a 25 graus, considerando profundidade de descarga de 20%. A operação da bateria em ambientes com temperatura superior a 25 graus acarretará na redução de sua vida útil. Por isso, se for usar em um motorhome, faça um bom isolamento térmico e escolha com cuidado onde vai instalar as baterias. Instale uma ventilação forçada para manter a temperatura mais baixa possível dentro do compartimento das baterias. Por exemplo, uma bateria armazenada a 25 graus
deverá receber recarga a cada 6 meses. Se a temperatura for de 30 graus, o tempo de recarga cairá para 3 meses. Apenas 5 graus a mais faz a autodescarga dobrar de velocidade. Ligações. Quando for ligar uma bateria, ligue primeiro o terminal positivo e depois o negativo. Quando for desligar, faça o contrário. Primeiro desligue o negativo e depois o positivo. Isso irá ajudar a evitar acidentes e curtos-circuitos. Se for ligar 2 ou mais baterias em série, primeiro veja se estão totalmente carregadas e com a mesma tensão. Depois, ligue-as em paralelo por 24 horas para que fiquem equalizadas. É recomendável ter um sistema automático de balanceamento que irá manter a tensão das baterias por igual. Se não tiver um, faça uma verificação das tensões das baterias semanalmente e caso fiquem desbalanceadas, refaça o balanceamento. Banco com baterias ligadas em série precisam de verificação e manutenção constante para evitar que uma das baterias pare de funcionar e danifique todas as outras. As ligações elétricas devem ser feitas de forma que a corrente elétrica circule por todo o banco, ligando o positivo de um lado do banco ao negativo do outro lado. Nunca coloque baterias diferentes no mesmo banco. Baterias ligadas em série ou em paralelo devem ser iguais, do mesmo fabricante, com a mesma capacidade, mesmo tempo de uso e, se possível, do mesmo lote. Baterias diferentes nunca estarão balanceadas e a diferença entre elas fará a mais fraca sofrer, parar de funcionar e danificar todas as baterias restantes. Quando for necessário fazer ligações em série paralelo de baterias, elas devem ser ligadas primeiro em paralelo e depois esses conjuntos ligados em série. Bancos de baterias com ligações em série merecem cuidados especiais e verificações constantes. Instalação física das baterias. Não bata, derrube ou incline as baterias. Ela poderá quebrar as placas internas que são feitas de chumbo. Além disso, poderá provocar vazamento do eletrólito, que nada mais é que uma solução de ácido fúrico que irá corroer tudo o que tocar. Baterias estacionárias, como o nome já diz, não foram feitas para ser instaladas em veículos. Além da temperatura, elas não podem sofrer vibrações excessivas. Tem placas de chumbos grossas e pesadas que podem quebrar se sofrer vibração. Por isso, escolha com carinho onde vai instalar suas baterias estacionárias. Procure um local fresco e seguro para elas. Coloque debaixo delas algum material isolante emborrachado para diminuir o efeito das vibrações sobre elas. Certifique-se que estão bem niveladas para não sofrerem torções. Prenda cada uma delas usando fitas de poliéster com catraca para ficarem bem firmes. Cuidados com LiFePO4. Primeiro, cuidado ao comprar, para não receber uma bateria reciclada sendo vendida como nova. Compre de vendedores de confiança. Veja o link que está no primeiro comentário, diga que viu no canal Tripping Vibe e ganhe o frete grátis. Instale um BMS. Sem BMS, as células irão inchar e serem danificadas. Evite carregar ou fazer um top balance com baterias LiFePO4 sem BMS. Ele vai fazer isso para você, então não corra risco. Instale um BMS Smart e deixe ele trabalhar. Evite bater, deixar cair ou perfurar as células. Como qualquer bateria, são sensíveis e podem ser danificadas se amassadas ou perfuradas. Configure corretamente seu BMS e assegure-se de regular para desligar o carregamento das baterias quando atingir 2 graus e só ligar quando atingir 5 graus. Dessa forma, quando tiver lugar frio, vai evitar danificar as células ao carregá-las com temperaturas negativas. Instale sua bateria em uma caixa firme e revestida com uma borracha isolante para proteger as células de impactos. Prenda fixamente com uma cinta de poliéster com catraca para ficar firme no lugar. Para carregar, você terá que configurar seu controlador de carga e seus carregadores para LiFePO4. Se não tiver essa opção, veja se tem uma opção usuário, onde poderá configurar a tensão e a corrente de recarga. Se for configurar manualmente, regule a tensão para 13.8 volts e a corrente para 1/4 da capacidade do seu banco. Por exemplo, se seu banco for de 100 Ah, configure para 25 A. Posso usar uma tensão maior? Pode. O limite é 14.6 volts para um banco de 12 volts. Cada célula pode ser carregada no máximo a 3.65 volts. Posso usar uma corrente maior se o fabricante diz que posso carregar com 0,5 C? 0,5 C significa que a célula pode ser carregada com metade da capacidade do banco. Nesse caso, pode usar até 50 amperes ou o limite que o fabricante determinar. Só vai precisar alterar os parâmetros do BMS, que por segurança vem limitado de fábrica para 1/4 da capacidade do banco de baterias. Por que eu, Hitchner, uso 13.8 volts para carregar as minhas baterias? Para não estressar as células. Com 13.8 volts elas ficam totalmente carregadas. Podem receber mais carga se eu aumentar a tensão para 14.6 volts. Porém, isso só vai aumentar em 5% a carga das baterias. Para manter a vida útil da bateria, você só deve usar 80% da capacidade em cada ciclo.
Significa que só deve recarregar a 90% e descarregar ao máximo a 10%. Diferente das baterias de chumbo, que só tem limite de descarga, as LiFePO4 têm limite de carga também. Evitar carregar a 100% é uma maneira de prolongar sua vida útil. Se precisar armazenar as baterias ou deixar o motorhome parado, deixe elas carregadas até 60%. Desligue tudo no motorhome e desligue o BMS pelo aplicativo. Se tiver um controlador de carga, desligue primeiro as placas solares. Quando for ligar, ligue primeiro a bateria, deixe o controlador começar a funcionar e depois ligue as placas. Isso vai evitar queimar o controlador. Baterias LiFePO4 têm como principal vantagem a sua baixa necessidade de manutenção. E agora, qual bateria escolher? Depende do seu projeto, do seu dinheiro e da sua necessidade. A principal vantagem das baterias de chumbo é o custo. A curto prazo, é mais barato montar um banco com elas. Se tiver dinheiro disponível, as baterias LiFePO4 são a melhor escolha. Tem um investimento melhor no começo, mas valem pelo tempo que vão durar. Para que servem as baterias automotivas? Se você tem uma casinha na roça e só vai precisar de uma bateria para ligar algumas lâmpadas de LED durante a noite, um sistema simples com uma placa, um controlador e uma bateria automotiva dará conta. Se você tem um motorhome e só precisa de bateria para manter uma geladeira ligada enquanto vai até o camping mais próximo, um banco de baterias automotivas instalado debaixo do seu motorhome irá lhe atender. Agora, se pretende fazer o Indie Camp e acampar longe de uma tomada, vai precisar do maior número de baterias estacionárias que puder colocar no seu carro, ou um pack de LiFePO4. Então, tudo depende da sua necessidade, do seu uso e principalmente da sua possibilidade de compra. Para usar baterias LiFePO4, você vai precisar aprender a instalar e configurar um BMS. Veja o vídeo que está aparecendo na tela e aprenda tudo sobre o BMS.